Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conforto Zero. Toda semana episódio diferente e todo mundo pensa em construir. Seja você alguém que não tem um imóvel, se você tem um, você quer construir um melhor, todo mundo tem uma casa sonho, então hoje a gente vai falar sobre isso. Vem comigo tirar o nosso convidado da zona de conforto. Bom, hoje estou aqui com amigo, cliente, parceiro de BNI, Bruno Serafim. Bruno, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Com certeza vai ser uma conversa muito boa. Legal, cara, estou muito feliz pelo convite. Confesso que me imaginei um dia aqui e esse dia chegou mais cedo do que eu esperava. Então, estou muito feliz, repito, e vai ser com certeza um bate-papo muito legal aí. Imagina, não tem como entrevistar as grandes personalidades do empreendedorismo aqui de Itapema e chamar você, né? Pô, que honra, cara. Esse convite já era certo. Então, quem é Bruno sem falar do que você faz? Bruno é um rapaz de 31 anos com muitos sonhos, né? Desde pequeno, sonhou muito alto. Pai de 2 filhas, a Kiara e a Bruna, casado com a Kate há 12 anos. Um cara que casou muito cedo e aprendeu a ter responsabilidades muito cedo, né? Devido a assumir tudo isso já com 19 anos, uma família, logo em seguida filhos, né? E faculdade. Então, uma pessoa que amadureceu muito cedo e com isso conseguiu construir o que construiu até hoje. Legal. Hoje você é muito conhecido, muito bem visto por muitas pessoas, né? Você está em evidência, não só como empresário, como engenheiro, como construtor, como membro do BNI, presidente, idealizador de um time de corrida. Então, muitas pessoas observam você e te admiram de longe. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas isso com certeza existe, né? E aqui no programa Conforto Zero, a ideia não é trazer historinhas bonitinhas, né? E nem histórias tristes também, mas a gente vai direto ao ponto, né? Eu queria que você contasse aqui qual foi a sua história de Conforto Zero, né? Porque você saiu de um ponto para chegar a outro, você está em construção constante, mas você passou por um momento de Conforto Zero para você ser o Bruno que você é hoje, né? Então conta um pouco para a gente dessa sua história de Conforto Zero. Legal trazer esse tema, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de contar sobre isso, as pessoas não conhecem um pouco da nossa história. Mas antes de falar sobre isso, eu acho legal, você comentou da gente ser conhecido, da gente ser visto, né? E a gente às vezes não tem essa sensação de que está sendo conhecido, que está sendo visto. E é legal escutar isso, né? Porque a gente vem fazendo um trabalho e muitas das vezes a gente não sabe até onde esse trabalho está chegando. Então é muito bom saber que a gente vem sendo visto no trabalho que a gente vem desenvolvendo, nas parcerias que a gente vem fazendo, né? E nos compromissos que a gente vem assumindo. Bruno, como que foi a história, né? Conforto Zero, a gente que não veio de uma família de renome dentro da cidade, né? A gente sempre tem que sair desse conforto zero para poder chegar em algum lugar. Então, eu vim de uma família muito humilde, meu pai construtor, pedreiro, minha mãe dona de casa. Na minha família não tinha nenhuma referência de alguém que tivesse feito uma faculdade, ensino superior. E eu fui a primeira pessoa que decidiu furar essa bolha, né? E com certeza é mais difícil você sair desse desconforto, né? Dessa dificuldade, muitas das vezes financeira e tudo mais, para você conquistar algo. Então, graças a Deus, eu tive uma base familiar, apesar de humilde, muito bem construída, né? Então, tive uma educação exemplar dos meus pais, o que me possibilitou chegar até onde eu cheguei. Então, eu tive ótimas notas na escola, muito por influência dos pais, da cobrança, né? Olha, a gente não tem uma condição financeira hoje, mas para você futuramente conquistar alguma coisa, você precisa primeiro buscar os estudos. Então, fui um aluno muito bom nas escolas, sempre tive notas muito boas, né? Já desde cedo já entendia mais ou menos para que caminho que eu ia levar a minha vida profissional, porque eu me dava muito bem com a área de exatas, né? Parte de matemática, sim, participava de Olimpíadas de Matemática, sempre ia muito bem. Então, já tinha essa vocação e também para o esporte, né? Então, desde pequeno eu já tinha essas duas vertentes. Falei assim, olha, ou eu vou pro lado do esporte ou eu vou para a área de exatas, né? E quando chegou a fase ali de realmente, né, ir pro mercado e buscar uma qualificação superior, eu tive a oportunidade, prestei Enem, eu fiz faculdade graças ao Enem, né, graças a ter uma bolsa, porque minha família realmente não tinha condições, né, de pagar um estudo para mim ou para qualquer um dos meus irmãos. Então, eu consegui, através do Enem, 2 bolsas de 100%, uma na Uniso, em Sorocaba, outra na FEFISO, também em Sorocaba. Uma para engenharia e outra para educação física. Na época, falei assim, agora para onde que eu vou? Minhas 2 paixões eu tenho aqui, né? Agora o que eu escolho? No fim, acabei optando pela engenharia, muito por conta, né? Há 12 anos atrás, a
a educação física ainda não era vista como é vista hoje, já mudou muito o olhar para a educação física, para o profissional da educação física. Então eu falei assim, pô, acho que eu vou ter mais benefícios, talvez, e retorno financeiro em relação à engenharia. Então eu optei pela engenharia, cursei engenharia, me apaixonei ainda mais por essa profissão, né? E consegui aí, através disso, romper essa bolha, né? E ser o primeiro da família a poder se formar no ensino superior e conquistar seu próprio negócio, empreender, né? E hoje estamos aí conquistando tudo que a gente vem conquistando. Legal, mas tem uma parte da história que eu quero que você conte também, que você não saiu da faculdade e se tornou empresário. Você teve um trecho de desconforto aí, né? Teve um processo todo, né? O conforto não parou por aí, né? Tipo, a gente sabe o quanto que é difícil você sair de uma faculdade e você já conseguir trilhar um caminho como empreendedor ou atuar na sua área de formação. Então, assim, eu durante o período de faculdade, né, poucas pessoas sabem, mas eu trabalhei como ajudante na construção civil, até mesmo em obras do meu pai. Né? Então, eu trabalhava como servente nas obras do meu pai durante o dia para a noite ir para a faculdade, né? Para poder pagar a minha van, que por mais que eu não pagasse a faculdade, ser bolsista, para mim pagar a van já era um sacrifício, já era uma coisa apertada, material didático e tudo mais. Então, me formei e em seguida falei, e agora, né? Como que eu vou dar o primeiro passo como engenheiro? E na época, quando eu ainda estava como estagiário, no último ano da faculdade, eu fiz um estágio muito legal em Campinas, né? Numa empresa de Campinas, mas eu fiz uma obra, acompanhei a gestão de uma obra em Tatuí, né? E essa obra ela durou durante o meu estágio todo, aprendi muita coisa, fui responsável por mais de 200 funcionários que tinha naquela obra. Foi uma obra que gerou muita base para mim em relação à minha profissão. Só que ao mesmo tempo que me deu muitas responsabilidades, me preparou muito para o mercado, ela acabou meio que de uma certa forma subindo na minha cabeça, porque eu tinha muitos compromissos ali dentro, muita liderança, né? E isso fazia com que eu parecesse para mim que as coisas eram fáceis. E eu falei assim, a empresa tinha todo um suporte, me dava todo, né? Para ter uma noção, eu ganhava 4 ou 5 vezes mais do que os meus amigos na época de faculdade como estagiário. Então é uma empresa que dava muito valor para o funcionário mesmo. E eu não soube aproveitar, talvez, a sequência que eu poderia ter dado ali, né, com aquela empresa. E eu pedi a conta. Falei assim, não, peço a conta, eu vou montar meu próprio negócio, que para mim parecia muito fácil. E quando eu saí de lá, eu fui montar uma empresa num nicho que não era da minha formação. Eu montei uma marcenaria, né? Montei a marcenaria lá em 2018. E aí eu fui ver que não era tão fácil, que não era tão simples empreender. Né? Porque acho que a parte do empreendedor é uma coisa que corre na minha veia. Eu sempre achei que eu ia empreender independente do segmento. E aí eu vi que não era tão fácil assim. E aí eu investi tudo que eu tinha na época, meu acerto, investi carro que eu tinha, investi tudo na empresa. E me quebrei em menos de um ano. Aí eu falei, nossa, não é fácil, não é fácil. E aí como que você faz? Você casado, né, recém-formado, com família, como que você faz? Você vai sair arriscando empreender de novo na sua área de formação? Aí eu tive que dar um passo atrás e foi onde que, né, eu caí na zona de desconforto novamente. Falei, preciso agora dar um passo seguro. Entrar como CLT em algum lugar, ter um salário mensal fixo para mim reestruturar minha vida. E foi nisso que eu trabalhei mais 1 ano e meio no comércio. Então, depois de formado, já com o diploma debaixo do braço, né, tive que voltar para o comércio. Trabalhei 1 ano e meio no Mercado Extra, que tem lá no shopping, né? Entrei como operador de caixa, fui construindo de novo ali todo... Né? Trabalhei como 3 meses como operador de caixa, logo em seguida já viram, esse menino tem potencial, já me colocaram como supervisor, logo em seguida mais 6 meses me convidaram para cobrir férias do gerente, e ali eu fui criando, né, uma carreira ali dentro. Mas eu sabia que não era para mim, falei assim, não vou ficar preso aqui dentro de um supermercado, sabendo do meu potencial, que eu sabia que eu tinha potencial, e sabendo que eu tinha outros voos para fazer, né? Falei assim, na hora que eu tiver a minha primeira oportunidade, na hora que eu estruturar minha vida, eu quero voltar para o empreendedorismo, né? E aí eu falei, não, agora vai ser dentro da minha área de formação. E foi nesse período que eu falei assim, agora eu preciso encontrar o primeiro trabalho, que me vai dar liberdade para eu poder, pelo menos, conciliar o trabalho que eu faço aqui no mercado, mas com o que eu aprendi e toda a expertise que eu tenho, né? E aí, no caso, né, o trabalho que surgiu foi uma obra para executar a minha própria casa, primeiramente, que foi em conjunto. Eu tinha necessidade de construir, aproveitei que eu tinha na época uma renda formalizada através da CLT, fiz o financiamento da minha própria casa. Então, meu primeiro projeto, primeira construção, a obra que eu acompanhei sozinho, assim, como responsável técnico, foi a minha própria casa e eu fui meu próprio cobaia. Eu falei, para mim poder construir, eu preciso saber de obra, eu preciso comprar material, eu preciso gerenciar essa obra, eu preciso de outra coisa, principalmente.
conseguir o crédito. Eu não tinha. Então eu precisava saber como captar crédito dentro do banco para fazer um financiamento habitacional. E eu fui estudar sobre isso. Me especializei nisso, trabalhando no Extra. Chegava do Extra, trabalhava, estudava sobre financiamento, elaborava meus projetos. Então, meu primeiro projeto ali no CAD e tal foi fazendo a minha casa. Com isso, eu me tornei especialista, né? Eu sabia tanto sobre aquilo porque eu estudei tanto para poder fazer a minha, que eu comecei a me tornar especialista na área de financiamento. E logo em seguida vem a obra do meu irmão. E quando fui contratado pelo meu irmão para fazer a casa dele, foi a hora que deu start para mim. Falei assim, agora eu consigo agora ter segurança suficiente para mim poder sair do CLT e conseguir empreender dentro da construção. Porque o que ele me pagava para gerenciar uma obra, que era a casa dele, era o salário que eu ganhava, já era o salário que eu ganhava lá para trabalhar todo mês lá no Extra, né? Então ali o trabalho que eu tinha de repente de 1 a 2 horas por dia para gerenciar a obra, para ver o que estava precisando, para comprar os materiais já era compatível com o salário que eu tinha. Então eu não tinha muito a perder, né? E ali foi a primeira, saí do Extra, comecei a fazer essa obra para o meu irmão e daí, a partir disso eu não parei mais, né? Graças a Deus as oportunidades foram aparecendo, eu fui agarrando as oportunidades, fui me especializando cada vez mais e desde 2019 até agora, metade de 2019 até agora, a gente vem aí se especializando na obras de financiadas, né? Na construção de imóveis residenciais. Você sabe que essa história que você contou, a gente poderia encerrar o programa por aqui, porque, de verdade, eu comecei falando para você, muitas pessoas te olham, te observam, te admiram, muitas pessoas estão começando a empreender agora, ou quem está na faculdade, quem nem está na faculdade ainda, mas já te conhece, já quer ser empresário, quando crescer, fala assim, pô, legal, o Bruno é um case legal. E quando você traz essa história à tona, é muito legal quando a gente aprende com o erro dos outros. Isso sai muito mais barato. Talvez se você tivesse a bagagem que você tem hoje, com certeza você não cairia em alguns erros que você caiu no passado, né? Às vezes a gente até se questiona sobre isso, né? A gente pega alguns erros do passado e fala assim, puxa vida, se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, não faria isso, não faria aquilo, acertaria mais aqui e tudo mais, talvez estaria num patamar melhor, mas cada um tem a sua história, trilha o que tem que trilhar, né? Mas quando a gente tem acesso a um tipo de história como a sua, é muito legal. Primeiro, que as pessoas que não têm uma condição, mas querem, fazem acontecer. Então você estudou, você se dedicou, você passou no Enem, fez uma faculdade, fez valer a pena o diploma, começou o negócio, deu errado, não desistiu, continuou de uma forma gradativa, né? Alimentou ali seu sonho, seu desejo, sua expertise ali em fazer acontecer, fez acontecer. Então a sua história nesse pequeno trecho ela traz vários insights para quem está em casa, por exemplo, e fala, pô, que legal. Esses erros aqui eu não cometeria, mas esses acertos aqui do Bruno é legal eu guardar. Sim, sim. Mas a gente é resultado de uma somatória que vai acontecendo na vida da gente, né? Então, eu acredito que tudo que eu passei, tudo que passou na minha vida, né, nos últimos anos, aí até hoje, foi uma construção que fez acontecer o Bruno que existe hoje. Né? Então, eu vejo hoje, lá atrás eu não enxergava, né? Por que eu tô formado? E às vezes eu ficava me cobrando muito, até depressivo. Falava assim, pô, eu estudei, me dediquei, eu vejo meus amigos conquistando às vezes. E eu falo, pô, não chega a minha vez, sabe? Por que não tá dando certo pra mim? Eu achei que eu ia sair da faculdade, ia explodir, ia montar um negócio e tal. Eu falei assim, por que pra mim tá tão difícil? Mas aí eu fui ver hoje, eu vejo que foi importante pra mim passar por tudo que eu passei, pra mim entender sobre que as coisas não são fáceis, que as coisas precisam ser conquistadas e são muito difíceis de ser conquistadas, que cada emprego que eu passei, seja lá do operador de caixa, isso hoje me traz um resultado positivo pela comunicação que eu ganhei, pela forma de saber tratar com o cliente, tudo foi uma construção que moldou o Bruno que existe hoje. Então eu vejo muitos engenheiros aí que são profissionais técnicos muito bons, mas que não têm uma bagagem que eu tive em alguns sentidos e que às vezes tem uma dificuldade numa coisa simples, de repente de tratar com o cliente, de resolver um conflito, né? de coisas que não tiveram bagagens de outros trabalhos. Eu trabalhei em diversas coisas. Comecei a trabalhar com 16 anos como entregar panfleto na rua. Então eu entreguei panfleto, eu fui garçom, trabalhei catador de ovo, trabalhei em várias coisas, entendeu? Então, assim, isso tudo, cada atividade que eu fiz foi construindo uma experiência diferente dentro da minha história e que faz hoje eu ser quem eu sou e ter um dinamismo maior em relação a alguns profissionais e colegas que eu consigo comparar. Legal. O setor da construção civil ele é visto como termômetro da economia, né? E diante de um cenário de tantas incertezas, especulações, né? Você entende qual que é a sua visão sobre o mercado da construção civil como investimento? Ainda é uma boa opção investir em imóveis? Eu acho que imóveis, né? Isso o pessoal fala muito que quem compra terra não erra, né? Mas
Imóveis, eu acho que é um dos investimentos mais seguros e isso há muito tempo já, né? Então, é difícil você hoje investir em imóvel e falar que você vai sair perdendo, né? É claro que você precisa fazer isso com segurança, com apoio de alguém técnico por trás, que vai te dar o caminho ali de como fazer isso de forma correta, né? Mas eu acredito que sim, hoje é um mercado ainda muito grande, né? Que fomenta a economia e com certeza é um baita de um investimento. Entendi. Os seus clientes que te procuram com esse viés de investimento, dentro de Itapetininga, por exemplo, vocês dão esse suporte e conseguem avaliar junto com o cliente essa questão sobre viabilidade, se é um bom investimento ou não. Eu sei que Itapetininga está crescendo, tem muito para crescer ainda, então acredito que realmente tem algumas áreas específicas, estratégicas, que você já sabe, já consegue ter essa visão, para onde a cidade está crescendo, para onde daqui a algum tempo vai estar. Hoje, por exemplo, a gente olha, é fácil a gente olhar hoje e falar, puxa vida, se tivesse comprado um terreninho aqui há 5 anos, né? Exatamente. Mas está muito no profissional da sua área de conseguir enxergar esse futuro. Né? Exato. Esse é um serviço, assim, muito usual dentro da nossa empresa, né? A gente tem os investidores, quando eles chegam até a gente tem um olhar diferenciado para eles. Porque assim, 90% dos nossos clientes são consumidor final. É a pessoa que quer construir para morar mesmo, não é a pessoa que está pensando em investir para aluguel ou para venda. Mas quando chega esse cliente, a gente se identifica, a gente sabe que é para esse fim de investimento, a tratativa é outra. Né? A gente já tem que começar a olhar no olhar de investidor para aquele imóvel. Então, saber qual, que nem você muito bem comentou, né? Qual área da região, qual região da cidade é mais interessante hoje para ele estar investindo num terreno, num imóvel, né? Que perfil de imóvel, que perfil de público ele quer atender. Então, assim, tudo isso a gente vai captar do cliente, do investidor e direcionar ele para o melhor caminho, onde ele vai ter o melhor custo-benefício, porque é muito diferente hoje, Rafa, você orientar um cliente que quer construir para ele morar do que um cliente que ele quer construir para vender. Então, as características de imóveis, as indicações que a gente faz são totalmente distintas, né? Então, muitas das vezes o cliente ele quer construir uma casa e ele gosta de determinado tipo de acabamento, seja um piso, um revestimento, um tipo de torneira, mas assim, aquilo ali talvez não vai agregar preço para o valor final do imóvel. Só que é um desejo pessoal daquela pessoa. Eu sempre sonhei naquela torneira ali, né? Independente de se ela vai gerar valor para o meu imóvel ou não. E aí a gente cumpre, faz o que o cliente está precisando, que é do coração dele, que ele gosta, o que ele quer. Para o investidor, a gente chega muito mais pano limpo. Fala assim, olha, isso aqui é luxúria, isso aqui não vai agregar valor no seu imóvel. Tá? O melhor custo-benefício, o melhor caminho para você é isso daqui. Então vamos trabalhar esses acabamentos, vamos trabalhar a metragem dessa casa, porque esse bairro aqui que você está construindo não compensa você fazer essa metragem de construção. Tá? Aqui, para os clientes que procuram esse bairro, vai ter uma faixa salarial de tanto, ele vai procurar um imóvel de mais ou menos tantos R$1.000, então você tem que seguir para esse caminho. Para o cliente final é diferente, eu preciso entender o sonho dele. Eu não posso tomar conta do sonho do meu cliente. Né? Tem muitos profissionais aí no mercado, arquitetos principalmente, que querem projetar o que ele acha que é legal, não o que o cliente busca. Então, às vezes, tem uns arquitetos que a gente fala que é os estrelinha, né? Que o cliente vem com a ideia e ele apaga a ideia do cliente assim e fala assim, não, vocês vão fazer assim. O cliente fala, mas não, porque assim fica melhor. Então, assim, a gente não tem esse perfil, a gente realmente entende a necessidade do nosso cliente final. E para o investidor também. Você quer investir? Qual que é a sua expectativa de lucro? Está dentro da realidade? Né? Primeiro é entender isso, porque muitas vezes também o investidor está totalmente por fora do mercado, ele é economista, ele é advogado, ele é médico, ele não entende do segmento da construção civil. Ele vem com uma expectativa às vezes totalmente furada, porque alguém comentou para ele que se ele construir lá, ele consegue ganhar 50% no valor do imóvel, 100% no valor do imóvel e tal. Viu? Espera aí, vamos entender? Será que o que você está querendo fazer realmente está dentro da sua expectativa? Então a gente estuda tudo isso aí junto com ele para ele tomar a melhor decisão. Até porque até onde eu sei, você dá toda a assessoria de A a Z nesse processo, né? Tanto na parte do planejamento, da compra, da venda, do projeto, do financiamento. Você tem toda essa envergadura para atender do início ao fim nessa tomada de decisão, é isso? Exatamente. Hoje, 90% dos nossos clientes que eu comentei, né, são clientes para obras de financiamento habitacional. Nossa construtora hoje atua muito focada no segmento de obras residenciais. Né? E dentro desse financiamento, nossa empresa ela oferece um pacote de serviços completo, né? Que o cliente, ao entrar na nossa empresa, ele não precisa mais sair dali para ir buscar o crédito em algum lugar, o projeto em outro, terreno na imobiliária. Então a gente criou um ecossistema mesmo para que o cliente ele se sinta primeiro seguro, né? E que ele possa ter o conforto de estar ali com profissionais que vão auxiliar ele do início ao fim do processo. Né? Nada melhor ele falar assim, ele sentir que a gente pegou na mão dele e que a gente vai ajudar em todas as etapas. Só que a gente faz isso, Rafa, e é legal destacar, porque às vezes quem não tem um foco, né, acaba oferecendo tudo, muita coisa, mas com pouca qualidade.
né? Mas isso aí é uma coisa que eu gosto de ressaltar, porque assim, nós temos vários departamentos dentro da empresa. O primeiro deles é entender, né, o processo do cliente, o caminho do cliente, né? A gente recebe o cliente, a gente entende o que ele precisa, o que ele procura. Ele quer financiar um imóvel para morar, para alugar, para que é. Entender o sonho do cliente, fazer o briefing bem feito com o cliente, para a gente primeiro prospectar o quanto que ele vai precisar de crédito, né? Então a gente vai entender, fazer esse estudo, fazer uma simulação para esse cliente, para a gente saber se o que ele sonha está condizente com o que ele tem de condições financeiras para poder fazer aquele financiamento e tudo mais. Uma vez que a gente entende que o cliente está saudável, que cabe dentro do planejamento financeiro dele aquele crédito, a gente parte para o próximo passo, que é aprovar o crédito. Então toda essa parte da aprovação, simulação, dessa consultoria, dessa assessoria para a captação do crédito, nós somos especialistas nisso. Então nós entendemos qual a melhor linha de crédito para esse cliente, né? Em qual taxa de juros que ele vai ficar legal, qual que é o limite de crédito para caber dentro da renda dele. Então a gente faz toda uma assessoria de entender a viabilidade financeira para aquele cliente. Não é só chegar lá e empurrar, porque muitas das vezes o banco aprova aquele crédito, mas assim, às vezes aquele sonho vai virar um pesadelo lá na frente para ele se ele não tiver um planejamento. Então a gente ajuda ele a fazer esse planejamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que dentro da área de assessoria nós somos especialistas. Dentro da área de ajudar o cliente a escolher o terreno ideal para a casa dele, nós somos especialistas. Nós temos parceiros muito bons para fazer isso, né? Dentro da área de projetos, a gente tem um time especialista em projeto, que o cliente vai ter desde os projetos básicos, os projetos, né, que são projetos legais de prefeitura, os projetos executivos, projetos detalhados de 3D interno, 3D externo, projetos complementares de elétrica, hidráulica, tem todo um pacote completo de projeto. Então, para cada segmento que a gente orienta e assessora o nosso cliente, nós somos especialistas, né? Dentro do meu time, falando ainda sobre aprovação de crédito, eu desde 2019, 2018, né, quando eu comecei a fazer o estudo da minha casa para o meu financiamento, eu já comecei a me especializar. Então, são alguns anos já que eu trabalho com financiamento, entendendo todo esse ecossistema do banco, como que funciona a análise do banco, como que funcionam as medições e tudo mais. E, para somar ainda junto com isso, o ano passado, né? Final do ano retrasado, eu trouxe para o meu time um dos melhores correspondentes da cidade, que é o Lucas. Abraço, Lucas Freitas. O Lucas parceirão. Então, eu trouxe ele para o time que, assim, foi mais uma força total, se tornamos ainda mais referência dentro da nossa cidade, da nossa região, em obras de financiamento. O Lucas trabalhou 6 anos na Caixa Econômica Federal, só com aprovações de crédito, né? Como correspondente. Então, todos os meus clientes que eu mandava para o banco, é ele que analisava, ele que aprovava. Eu falei, pô, esse cara é fera, esse cara é rápido, esse cara faz tudo, né, conforme. E aí eu fui no banco, sempre tinha contato com ele, e as meninas falavam, Bruno, as vizinhas dele de cadeira, né? Bruno, você tem que tirar ele daqui, Bruno. Você tem que levar ele para trabalhar com você. Esse cara é crânio, né, no que ele faz. Ele é a referência dos correspondentes aqui da cidade. E descobri que ele era engenheiro, além de tudo. Eu falei, não, esse vai vir para mim. Então, resumindo, você tirou um funcionário da Caixa. Abraço, Caixa. Eu falei, não... Você não é fraco não, hein, bicho? Aí eu falei assim, não, vamos lá, Lucas, vamos sentar, vamos ver. Hoje o Lucas é meu sócio dentro da empresa, né? Ele tem uma porcentagem dentro da empresa. E aí veio para somar demais, sabe? É um cara que tem uma cabeça muito boa, ajuda no processo, nas aprovações dos nossos clientes, em todas as fases de acompanhamento de obra também. Então, assim, a gente é especialista em cada coisa que a gente faz. Mas nosso foco principal, nosso core business é a construção, né? Então, a gente faz todo esse preparo antes, né, para que o cliente tenha conforto e feche a construção com a gente. O nosso negócio mesmo é construir, né? E para isso a gente tem todo um ecossistema dentro da empresa, toda uma cronologia das ordens, dos fatores ali, para que toda a obra aconteça, né? Principalmente atendendo os 3 pilares aí, que é a gestão de qualidade, né? A gestão de preço e a gestão financeira. Então, a gente saber que a obra vai terminar dentro de um prazo, que ela vai terminar com a qualidade especificada no projeto, com a qualidade que o cliente solicitou, e vai terminar dentro do planejamento financeiro que foi feito. Tá? Então, esses são nossos 3 pilares que a gente trabalha sempre. Legal. Como o seu público-alvo aí é voltado para o cliente que está buscando uma moradia, né? Você falou 90% aí, são obras residenciais. Com certeza você, o tempo todo, se depara com pessoas que estão comparando 2 possibilidades. Ou comprar o primeiro imóvel ou alugar. Né? Inclusive, nas redes sociais, você vai encontrar vários conteúdos, né, de especialistas e também pseudo-especialistas falando sobre não comprar, sobre alugar e trazendo algumas continhas de padaria ali para tentar expressar que vale a pena você alugar. A gente sabe que existem mercados diferentes, porque tem quem compra no sentido de fazer negócio, né? Que não é o seu público-alvo, né?
Porque para você alugar um imóvel, alguém tem que ter comprado. Né? Uhum. Então você fala que não compensa comprar um imóvel, depende do ponto de Fecha vista. a conta, não fecha a né? conta. É. Mas se todo mundo quiser alugar e ninguém mais quiser construir, não fecha a conta, não vai ter fecha a imóvel. conta. Então já começa por aí. Mas como que você se posiciona, como que você faz para você convencer o seu cliente? E não estou pedindo para você me convencer, mas para que você realmente consiga trazer aí os benefícios de você adquirir um imóvel ao invés de você alugar um imóvel. Tá. A gente tem recebido cada vez menos esse questionamento. Porque normalmente quando o cliente chega pra gente, ele já vem com a ideia de que ele quer construir ou decidido. que ele tá meio que decidido, né? Então a gente não tem muito esse comparativo. Normalmente é a pessoa que já tá louco para sair do aluguel. Entendi. Entendeu? Mas assim, existe muito uma comparação, é legal você ter apontado isso aí, em relação a comprar um imóvel financiado, financiar a construção de imóvel ou comprar um imóvel pronto. Essa é uma discussão que gera mais atrito. Né? Essa questão de você financiar a construção de imóvel ou continuar pagando aluguel é muito difícil, porque acho que a maior parte da população, apesar de ter alguns youtubers, o pessoal querendo jogar contra isso daí, que é difícil você argumentar, né? Eu acho que sempre vai ser mais vantajoso você ter seu próprio bem, seu próprio imóvel. É um bem que seus filhos vão herdar, né? Que você vai deixar para alguém, enfim, é algo que você... O maior sonho, talvez, do brasileiro... A tendência é valorizar com o tempo. Tendência a valorizar com o tempo. E são N fatores. Hoje o crédito ainda é barato, né? Quase que você paga hoje uma mensalidade dependendo do imóvel que você mora. É praticamente o mesmo preço do aluguel. Então não faz sentido muito, né? Você falar que compensa você continuar pagando aluguel. Mas a comparação que a gente tem recebido bastante, às vezes é isso. Eu financio para me construir um imóvel ou compro um imóvel pronto, já financiado, né? Então aí sim eu preciso mostrar os prós e os contras para o cliente, né? E existe uma receita de bolo ou cada caso é um caso? Olha, cada caso é um caso, mas assim, 90% dos casos, eu costumo dizer que 90% dos casos o cliente entende que é mais fácil e benéfico ele construir financiado. Por que eu falo de caso a caso? Né? Porque vai ter um caso específico que a pessoa recebeu uma proposta de um imóvel que tem um valor de mercado de 1 milhão, só que ele conhece a pessoa que está vendendo e a pessoa está vendendo por 500 mil, entendeu? E aí, compensa eu construir ou pegar um imóvel desse aí que é uma oportunidade de mercado, que está fora do padrão de valor de mercado daquele imóvel, que ele vai parcelar em 10... Então, assim, aí tem caso a caso, né? Hoje eu estava conversando com um parceiro nosso, ontem, né? Estava conversando com um parceiro nosso do BNI, que estava fazendo uma pergunta bem parecida com essa. Não, Bruno, surgiu essa oportunidade aqui para mim, desse imóvel, né? E eu tenho a possibilidade de construir financiado com vocês. O que você acha? Eu falei, fui bem franco para ele. Falei, eu não posso falar para você que 100% de chance que isso aqui seja melhor. Eu preciso entender esse imóvel que estão te oferecendo, entender qual que é o preço de mercado dele, quanto que estão pedindo, né? Qual que é a área de construção. A gente vai fazer algumas continhas básicas e na hora a gente vai chegar, né? Pra Fora a questão legal, né? Às vezes o imóvel tem algum problema na aí a gente chega nessa parte. Porque assim, quando a gente vai construir, né, Rafa? O cliente ele tem a possibilidade de fazer um projeto exclusivo. Né? Dele moldar aquilo que ele sempre sonhou, junto com a esposa, junto com o filho, junto com a necessidade da família dele, e falar, olha, eu preciso de uma cozinha desse formato, eu tenho um sonho, eu vi na internet uma cozinha assim, com uma bancada assado, e a gente projetar aquilo de acordo com o que sempre ele teve na mente dele, na cabeça dele. E aí, quando ele compra um imóvel novo, um imóvel pronto, né? Ele não vai ter como escolher. O imóvel está lá daquele jeito, por mais que tenha 90% da casa agrade ele, algum cantinho da casa ele vai falar assim, olha, isso aqui eu não gostava, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não faria. Tem gente que compra a casa hoje e no outro dia ele entra na casa e manda quebrar tudo. Quebrar o piso, quebrar... E aí fala assim, pô, que sentido faz, né? Você tem que reestruturar toda a casa, você não sabe como que foi feita as fundações, como foi o sistema de elétrica, hidráulica, aí não fecha as contas, entendeu? Então a gente faz toda essa orientação para o cliente entender que primeiro ele está construindo uma casa que é moldada para o gosto e para a necessidade da família dele. É uma casa nova onde ele vai poder acompanhar todos os processos construtivos, desde a fundação até a cobertura, até a pintura, até a entrega nas chaves. Então ele vai saber que todos os materiais que foram utilizados, toda a forma construtiva que foi feita, que é um imóvel novo, que tem garantia, né? Agora quando ele compra um imóvel, que muitas das vezes está para venda, você olha lá, está bonitinho. Foi pintado, foi maquiado, né? Fazem toda uma maquiagem. Aí vende um imóvel para ele lá. Ele dá 1 ano que ele está na casa, começa a aparecer trinca, umidade, as portas começam a não fechar mais, né? E aí ele começa a ter um monte de dor de cabeça. Vazamento daquela chuva que nunca teve, né? Quando ele foi na casa não tinha sinal de goteiro, não tinha nada. Mas daí um mês depois começa a ter vazamento, né? Então assim, essas vantagens que a gente mostra para o cliente. E quando o cliente realmente enxerga isso daí, ele toma a decisão e aí é com ele, né? Mas normalmente ele entende que não, realmente tem sentido, né? O preço tá compatível, tá parecido os dois preços, só que aqui eu tô comprando um imóvel 100% personalidade novo. Aqui eu tô comprando um imóvel que tem 30, 40 anos de idade e que tem coisas que eu sei que não me satisfaz. Entendi.
Bom, trabalhar em família pode ser desafiador, né? E queria saber como que você gerencia conflitos, né? Tendo em vista que você tem no seu time, acredito que sua esposa, seu irmão, seu pai. Quais são as vantagens e as desvantagens? Essa pergunta é de conforto zero, viu? Quais são as vantagens e desvantagens de você agora chega em casa, trabalhar aí? Eu posso falar muito mal, rapaz. Capricha. Não, realmente, eu vou falar primeiro sobre as vantagens, né? A gente tá num mundo hoje que é difícil você confiar nas pessoas, né? Então, você ter funcionário hoje que realmente joga no seu time, que realmente está preocupado com o resultado da empresa, que está ali, enfim, vestindo a camisa da empresa de fato, né? É muito difícil. Né? Os funcionários hoje vivem através de motivação por motivação. Então, para o cara estar engajado, você tem que estar dando alguma coisa, você tem que estar oferecendo alguma coisa. Se você fala um A, o cara já, pô, tá bom, mas agora eu vou te ferrar de alguma forma, entendeu? Então, assim, é muito difícil você trabalhar com pessoas. E quando você está dentro do ambiente familiar, normalmente é mais fácil, na minha visão, pelo menos está sendo mais fácil a gente trabalhar essa parte. Então, eu sei que realmente meu irmão que faz compras, né, ele está buscando o melhor preço para os produtos que a gente precisa comprar. Porque ele sabe que cada R$50 que sai a mais ali do material é do meu bolso que está saindo, entendeu? E ele quer que eu prospere para ele crescer junto comigo e tudo mais. Então, meu pai está lá no campo da obra, ele sabe que se de repente sobrou 2 carrinhos de massa lá, ele não vai fazer como outros lá, jogar num buraco, virar no meio do entulho. Então, ele sabe que não, pô, isso aqui é suor do meu filho que está trabalhando lá, que eu preciso fazer com que os materiais tenham um bom rendimento, né? Então, assim, eu sei que ele está pensando de fato como dono do negócio também junto comigo. Então isso são os benefícios, né? De saber que você tem um time 100% confiável, unido e caminhando para o mesmo caminho. A dificuldade vem na questão da cobrança, né? Muitas das vezes é difícil você chegar para o seu pai, né? Aí pai, bom, é difícil falar para ele, viu pai? Pô, tá errado, cara. Não faça assim. E aí vem a questão do respeito, né? Da liderança. Você que nunca falou alto com seu pai, você não vai chegar a falar alto para ele porque ele não escutou você pela primeira vez, você precisa falar com ele da segunda para ele fazer da forma correta. Porque por mais que a gente tenha uma equipe totalmente entrosada, principalmente no campo, porque meu pai, eu aprendi muito com ele, né? Eu saí da faculdade de ação, não sabia metade do que meu pai sabia de obra. Porque meu pai estava 30 anos no mercado. Sim. Então, assim, você sai com conhecimento técnico, mas de obra mesmo, se você deixar, o pedreiro ele monta cavalo em você. Sim. Então, eu aprendi muito com meu pai, né? No dia a dia, e escutando ele. Meu pai chega assim, profissional experiente, né? Ele olha assim e fala assim, pô, aqui eu preciso pôr um pilar assim, assado, tal. Começa a pensar. Eu falo, nossa, eu estudei e não sei fazer isso, né? Uhum. Mas aí eu fui aprendendo muito com ele. Então, hoje, além do respeito pelo profissional que ele é e como pai, é difícil às vezes você chegar e sabendo, convicção que você tá certo, mas e falar pra ele, viu, tá errado, pode parar, vamos fazer de outro jeito. Imagina pra patroa, então. Então, e pra esposa, né, é complicado. A esposa ainda eu consigo moldar melhor, sabe? Mas com meu pai eu tenho mais dificuldade. Entendi. Apesar de que, sim, são muito poucos pontos que a gente precisa ajustar, porque ele já tem uma experiência muito grande, a gente é bem compatível, né, os nossos pensamentos sobre as obras, mas é mais complicado. Aí tem o irmão também, né, que é difícil você falar assim, viu, preciso que você seja um pouquinho mais produtivo. Daí é difícil você ficar cobrando toda hora, né? Porque você conhece ali, você sabe que às vezes ele não teve outras oportunidades para aprimorar aquilo ali, você tá dando a primeira oportunidade. Meu irmão mesmo, né? Ele trabalha na área administrativa, ele faz parte de compras, né? Pra gente lá, contas a pagar e tal. E ele não teve outra experiência nesse segmento. Eu que tô dando a primeira experiência. Meu irmão, antes de trabalhar comigo, estava trabalhando com meu pai nas obras. Então, ele estava num serviço pesado, num serviço... Eu falei, não, pô, eu vou dar uma oportunidade pro meu irmão. Né? Eu podia pegar um estagiário, né? E, enfim, uma pessoa dentro dessa área de atuação já, mas falei, pô, vou treinar meu irmão. Se eu for para treinar qualquer pessoa, eu vou treinar meu irmão. Para ele, eu vou tirar ele lá do serviço pesado, vou dar uma oportunidade para ele aprender alguma coisa nova. Né? E através desse incentivo, hoje ele está estudando, fazendo no Instituto Federal lá edificações. Né? Então, assim, daqui a pouco ele já está cada vez mais experiente nessa área da construção civil, cada vez ele vai estar fazendo melhor o trabalho dele. E todo mundo ganha com isso. E todo mundo ganha com isso. Então, assim, foi uma forma de eu tentar motivá-lo também, mas é difícil, porque se fosse outro funcionário, a gente pegava, chamava para uma reunião e falava assim, viu, não tá dando assim assado, ou você melhora ou, né? Agora, o caso dele, eu fico sempre pensando, né? Eu vou dar uma... Então, assim, essa é uma dificuldade para você, principalmente relacionada à cobrança, você trabalhar com familiares. Sim, mas fechando o balanço é muito mais positivo. Para mim é muito mais positivo. Legal. É muito mais positivo. Porque hoje é muito mais fácil eu treinar e moldar alguém ali, por mais que eu tenha uma dificuldade e tal de comunicação, pelo respeito, do que achar alguém confiante lá no mercado, que eu possa confiar dentro do mercado. Uhum. Né? Que vai estar dentro do meu escritório fazendo... Porque todas as atividades do escritório são muito importantes. Eu falo isso sempre nas reuniões internas, né? Que cada um ali tem uma função... assim, ímpar, que tipo, eu não posso fazer por ele e eu preciso que ele faça porque o sucesso da empresa depende muito dele.
Então o cara que está no campo, o Augusto, que é nosso coordenador de obras, né? Ele que roda as obras para ver as necessidades de campo, verificar qualidade, prazo, ver o que vai precisar para a próxima semana, porque tem muita essa obra. A obra é assim, né? Você precisa fazer uma gestão antecipada do que vai acontecer. Porque se você esperar acontecer, aí o pedreiro não pode parar, a obra não pode parar, então você tem que principalmente ver material que vai precisar daqui um mês, daqui 2 semanas. Tem alguns tipos de materiais, por exemplo, esquadrias. A esquadria vai estar instalada no mês de junho, você tem que começar a ver em fevereiro. Porque é 4 meses, 2 meses de produção, às vezes, depende né? É sazonal isso aí, mas depende de alguns materiais que demora. Daí você precisa fazer o recuado, depois o cara vai medir. Então tem que ter toda essa preparação. Então é o cara que está lá. Se ele deixar de ver isso, vai dar ruim. Entendeu? A obra vai atrasar, isso impacta totalmente no caixa da empresa, no fluxo de trabalho. É ruim. Então, assim, o cara é importante porque se ele não fizer uma gestão adequada da qualidade do serviço, da qualidade dos materiais, lá na frente vai dar pós-obra, vai dar problema, a gente vai ter que voltar a refazer trabalho. Então, um cara extremamente importante é o cara do campo. O cara que faz compras, que nem meu irmão, é um cara super importante. Eu costumo dizer que a gente não ganha na hora da venda, a gente ganha na compra. Hoje, na hora que eu for vender um produto, uma casa para um cliente, eu estou baseado no preço de mercado. Se eu ficar muito fora do preço de mercado, eu não vou vender. Por mais que o cara enxergue, pô, eles são bons, eles parecem ser bons, tal, tive uma indicação, uma referência, mas, pô, eles estão o dobro do preço do mercado, não fecha essa conta. Eu não vou vender. Então, onde que eu ganho? Eu tô sempre trabalhando próximo do preço do mercado, só que eu ganho na gestão. Na hora de comprar certo, na hora de não ter retrabalho, na hora de fazer minha equipe produzir. Então, o cara da compras é um cara muito importante para mim. O Lucas, que é a pessoa que aprova o crédito do meu cliente, se ele não faz uma boa gestão ali, de entender qual que é o melhor caminho para aquele cliente, qual o perfil de crédito que encaixa para ele, né, qual linha de crédito que o cliente vai utilizar, eu acabo perdendo aquele cliente. Porque às vezes não encaixa para o planejamento financeiro dele. Então, ter um cara especialista ali é super importante. O Lucas, além disso, ele faz a parte de orçamentação hoje dentro da empresa. Então, ele pega os projetos, pega o cliente, a demanda e faz a parte de orçamentos. Então, olha a responsabilidade daquilo ali, né, de ele pegar e precificar. Porque se precifica errado, fechou um contrato precificado errado, não tem que você voltar atrás mais. Entendeu? Aí é prejuízo assumido. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu costumo dizer para todos da empresa que cada um tem uma responsabilidade e assim, todos são muito importantes dentro do ecossistema dentro da empresa. Legal. E hoje o Bruno é mais engenheiro ou mais gestor? Como que você está lidando com essa profissionalização do seu negócio e cada dia mais você tendo que se desapegar de coisas que você fazia algum tempo atrás e hoje você tem que passar para frente, né? Você comentou sobre a questão do seu projeto que você mesmo fez, né? O seu primeiro projeto. Então você mesmo correu atrás de financiamento, você mesmo acompanhou uma obra, fez compras, fez tudo, né? Fiz tudo. Então hoje você acabou de falar que tem já vários departamentos. Então como que está o Bruno hoje? Gestor ou engenheiro? Hoje eu sou 90% gestor e 10% engenheiro. Né? E isso é muito legal de falar porque eu não via dessa forma até pouco tempo atrás. Como que isso ia ser essa transição e como que isso de fato ia acontecer. Acontece que há 1 ano e meio atrás a empresa era eu presa, né? Eu empresa, né? Porque eu fazia tudo essas áreas. Uhum. E isso foi de certa forma bom, porque eu tive que aprender um pouco de cada processo. E se eu não soubesse um pouco de cada processo, não teria como eu gerenciar hoje a equipe que eu tenho. Né? Então eu sei um pouco de cada coisa e às vezes até a gente se impressiona porque a gente não sabe quanto que a gente sabe. Porque chega lá no dia a dia, às vezes eu bato o olho numa coisa que o pessoal de compra está fazendo e falo, tá errado. Só de bater o olho. Às vezes eu vejo o Lucas, que é experiente no que ele está fazendo lá, às vezes eu consigo identificar um erro ali que ele não viu. Entendeu? Viu? Tá errado. Nós precisamos ir lá visitar primeiro no campo para depois você fazer isso. Senão não vai fechar isso aí. Entendeu? Então, assim, é muito bom eu ter feito essa transição e eu não esperava que fosse fazer tão rápido. Na verdade, hoje a gente está em 6, 7 pessoas dentro da empresa, né? Cada um com um departamento e construir esses departamentos é muito complicado, né? Porque a gente tem que... Quando você pega uma empresa que ela já tem toda uma tradição, toda uma metodologia, toda uma cultura de empresa e você entra para trabalhar nela e já está tudo preparado, é fácil, né? Você começa a ver os departamentos funcionando, um interligado com o outro, e quando você não tem nada disso e você precisa criar isso dentro da sua própria empresa, é complicado, principalmente para você ter frequência ali, né? Porque quando a gente cria processos eles vêm para ajudar a melhorar o ecossistema ali da empresa, só que ele às vezes engessa algumas coisas que a gente estava mal acostumado a fazer de qualquer jeito. Né? E isso aí é difícil de fazer acontecer. Então hoje, com a equipe que eu tenho, eu me tornei muito mais um gestor. Eu acho que também gosto mais dessa forma, me apaixonei dessa forma com que as coisas vêm acontecendo, porque eu acho que eu tenho muitas qualidades como engenheiro, como profissional técnico, mas eu sei que eu não sou o melhor engenheiro.
Só que eu sei que eu posso ser um excelente gestor, entendeu? Eu sei que tem engenheiros que sabem muito mais tecnicamente sobre estrutura, sobre vários departamentos da engenharia do que eu. Só que eu vejo que eles falham muito na hora da gestão. Quando eles precisam fazer uma gestão de equipe, uma gestão com o cliente, e eu vi que eu tenho esse lado aí bem aflorado, digamos, eu consigo desenvolver bem. Então hoje eu me vejo mais como um gestor mesmo do que como um profissional técnico, um engenheiro. Legal. Assim como a sua primeira história deu exemplo para quem está começando, esse trecho que você comentou aí é um grande exemplo para empresários que talvez estão há muitos anos no mercado, não só do seu segmento. Pelo pouco tempo que você tem de empresa e quando você começou, para agora, você amadureceu muito rápido isso, né? E eu não estou dizendo que você inflou, estou dizendo que você cresceu, né? Porque você já tem essa estrutura, essa concepção que você é um bom gestor. Eu já entendo onde que eu sou melhor do que outras áreas. Essas áreas têm pessoas melhores que eu. Vou delegar, vou abrir mão, vou tirar um pouco meu ego de lado de eu querer fazer aquilo. Vou entender que as pessoas fazendo melhor do que eu, os resultados de todo mundo vai ser melhor. Então, assim, você tá despontando, tá em outro patamar já. Eu acho que todo empresário, em algum momento, se quiser crescer, vai passar por isso, né, Rafa? Você passou por isso, eu acho que hoje você tem uma empresa com diversos funcionários lá e cada hora você entendeu que você tem que abrir um pouquinho mão daquilo, porque tinham pessoas que iam fazer com melhor qualidade do que você. E a gente, quando é acostumado a fazer de tudo, a gente cria nosso próprio jeito de fazer as coisas. E parece que só você tá certo, né? E aí, eu sou muito assim, eu tento trabalhar em alguns sentidos, mas eu peço para alguém fazer alguma coisa para mim e sai uma vírgula do que eu faria, eu falo assim, viu, faça assim, mude. Eu preciso, às vezes, entender que as pessoas vão fazer aquilo, às vezes não vai sair 100% do jeito que eu pensava que ia ser, né? E eu preciso aceitar que as pessoas vão aprender e vão criar a sua própria forma de fazer e com o tempo ela vai se tornar melhor do que eu naquilo, né? Mas quando eu quiser abraçar tudo, se eu sempre quiser abraçar tudo, não vai dar certo, porque eu vou ser mediano em tudo que eu for entregar. Né? Então eu entendi que tem profissionais arquitetos que trabalham, né, infinitamente melhor do que eu. Se eu for fazer um projeto hoje, eu tenho hoje um departamento de projeto que tem um arquiteto, né? A gente faz os projetos de engenharia, eles fazem o projeto de arquitetura, e eu sei que o resultado final que ele entrega, eu não vou conseguir entregar. Então eu precisei abrir mão disso. Uma hora eu falei, preciso abrir mão de fazer projeto, preciso de parceiros, né? Uma hora eu preciso abrir mão de fazer orçamento, porque eu preciso de alguém fazendo orçamento, a parte de orçamento, porque se eu for abraçar tudo, eu não vou conseguir dar conta. Então tem tudo isso. A gente entender que alguns profissionais são especialistas naquilo e que para a gente entregar algo de qualidade para o nosso cliente do jeito que a gente quer, a gente precisa delegar. E entender que eu não consigo abraçar o mundo, né, com 2 braços. Você é membro do BNI desde dezembro de 2023. É uma equipe recém-lançada, a qual você é presidente, você faz parte da liderança. E eu queria saber se existe um Bruno antes e um Bruno depois do BNI. E quais foram os impactos dessa sua trajetória no BNI na Serafim Engenharia? Existe sim um impacto grande. Eu acho que eu sou um Bruno depois do BNI, um Bruno antes. Principalmente pelo aprendizado contínuo que a gente tem dentro do BNI, né? A gente está em convívio toda semana com empresários da nossa cidade de diversos segmentos, então a troca de experiência, de conhecimento é muito grande, mas em vários sentidos, né? Até também na questão da comunicação, isso impacta diretamente na nossa vida, de como que a gente conduz nossa empresa. São vários. A questão, por exemplo, da estrutura do BNI, padronização de processos, metodologia, tudo isso, aos poucos, a gente vai enxergando, pô, isso aqui eu posso trazer para a minha empresa. Então, com certeza, depois que eu entrei no BNI, a minha vida como empresário também mudou. A minha visão como empresário, a minha visão como gestor do meu próprio negócio mudou, né, pelo contato que eu tive com o BNI. E você também é fundador de uma equipe de corrida, Serafim Runners. Mais um. Mais um, né? Tô falando? Várias personalidades aqui em um só. E queria que você me contasse como que isso aconteceu e se existe alguma estratégia, algum tipo de ligação da equipe com a empresa. E no final da história, paixão ou business? Tá, no final da história então, né? Vamos começar aí pela questão da equipe agora, né? Além de ser esposo, ter família, ter a empresa da construtora, ser presidente de uma equipe de empresários do maior grupo de networking do mundo, que é o BNI. Então, são várias responsabilidades. Eu também sou presidente hoje, né, da equipe Serafim Runners, que é uma equipe que eu criei em março do ano passado, né, e essa equipe começou até por orientação do Rafael. Não sei se você se lembra, mas quando um atleta
A equipe começou através de um atleta chamado Renan, que hoje é meu parceiro e fundador da equipe junto comigo. E ele veio me procurar para patrociná-lo. Ele falou assim, Bruno, eu tô na corrida e tô tendo bons resultados e tudo mais, e a gente se conhece, eu vi sua empresa, você tá indo super bem. Viu, tem como você me patrocinar, me ajudar? Sem nenhuma proposta, viu? Me paga R$200 por mês, me paga R$500 por mês, me dá isso ou me dá aquilo. Me ajude, do jeito que você puder. E eu falei, tá, legal, acho que eu vou fazer isso, né? Eu tava já pensando, na época, tava já partindo assim em algumas estratégias de marketing, de como divulgar a minha empresa, né? E eu falei, pô, na corrida acho que eu vou ajudar esse meu amigo. E na época eu fiquei meio sem como fazer isso, né? Será que vale a pena ou não vale a pena? E eu peguei o telefone, já estava em contato com o Rafa já era meu contador, já tinha me convidado acho que na época pro BNI, já foi em fevereiro, né? Aí eu falei, Rafa, viu, eu sei que seu irmão é atleta, você patrocina seu irmão, como que funciona essa experiência aí? Como que tá sendo para você? Rafa falou, pô, legal, cara, apoie mesmo, porque a gente precisa, né, os atletas da nossa cidade precisam de ajuda e tudo mais, a experiência que eu tenho é legal e tudo mais. Me motivou a fazer isso. E ele até falou na época, né, é fácil você pegar hoje um atleta de alta performance e patrociná-lo, porque sabe que ele vai ganhar tudo, que ele vai estar em exposição, mas difícil você pegar um atleta que é revelação, que está começando agora, que não tem visibilidade. Comprar na planta, né? Comprar na planta, entendeu? E então assim, pô, legal, sua iniciativa, Bruno, vá para cima, ajude ele sim. Então foi o que eu fiz, né? Eu não peguei nenhum atleta que tinha renome na cidade, que já era atleta que corria há muito tempo. Peguei um atleta que estava iniciando, com sonho, com vontade, com garra. E falei assim, vou apoiar ele, porque tem muito a ver comigo, né? É uma pessoa que também não veio de família grande, não veio com uma herança e construiu. Eu falei assim, vou apoiá-lo. E através desse primeiro apoio, desse primeiro atleta, que eu comecei a me aproximar da corrida. Logo na primeira corrida que eu fui em São Miguel, eu me apaixonei pelo universo, assim, sabe? Quando eu olhei aquelas equipes, tudo, cada um com a sua equipe, com a sua tenda, eu falei, nossa, que da hora, cara. E aquele ambiente acolhedor. E aí na primeira corrida ele saiu largado, eu filmando que nem um doido. Daqui a pouco o pessoal vindo, eu falava, cadê meu atleta? Cadê meu atleta? Aí passava um senhorzinho de idade, passava outro. Eu falei, mas cadê o Renan? E aí daqui a pouco apareceu o Renan. Aí eu falei, nossa, fiquei doido. Falei assim, agora eu vou treinar esse cara, para esse cara ficar o melhor da cidade. Eu vou investir nesse cara. E aí comecei nessa... Falei, vou ajudar esse atleta. E aí vai para a segunda corrida, em Guareí. E aí em Guareí eu falei assim, fomos lá, ele fez um desempenho melhor ainda do que na primeira corrida. Nessa primeira corrida já ele não foi tão bem, mas ele pegou pódio na categoria. Já tinha pego um primeiro pódio com o primeiro dia com o patrocinador, ele ficou todo, né? Falou assim, ó, agora pelo menos ele vai acreditar em mim, né? Sim. E aí fomos. Aí na segunda corrida surgiu... Eu tô me estendendo nessa história porque essa história já é legal contar e eu tava querendo contar mesmo. Aí surgiu a ideia de fazer equipe na segunda corrida. A gente tava voltando de Guareí no carro, né? Foi nós dois, eu fui para filmar ele. Eu sempre acompanhei meu atleta, né? A equipe agora, em todas as corridas. Desse um ano, de todas as corridas, eu faltei uma porque eu tava em viagem. O resto eu participei em todas, então aí já respondendo mais para frente. Hoje eu faço porque eu amo, né? Eu amo estar no meio do esporte, eu amo estar com a minha equipe. E aí quando eu tava voltando dessa viagem, a gente falou, por que a gente não cria uma equipe? E aí a gente precisava de apoio, né? Os dois sonhando em fazer uma equipe. Conversamos com as nossas esposas e as esposas jogaram um balde de água fria. Não, equipe não, vocês estão doidos? Já tá cheio de equipe, pra que vocês querem montar mais equipe? Acha uma equipe e vá naquela equipe. Eu falei assim, mas nem quer montar uma equipe pra nós. E aí foi no começo com a intenção de divulgar minha marca. Sim. Foi pô, uma equipe, mais pessoas vestindo minha camisa, com a minha marca, o meu logo, né? Pô, legal, por que já que eu tô ajudando um, né? Vai ter 100, vai ter 10, não sei, não tinha pretensão nenhuma de quantos atletas ia ter, mas vamos começar. Aí começamos, nossas esposas apoiaram, e aí começou com a família, minha mãe, meu pai, meu tio, meus irmãos, e o negócio foi ganhando forma, sabe? E muito por conta do ambiente familiar. Então a gente treinava com aquele entusiasmo, começamos a marcar treinos regulares toda semana lá na Marginal. Então isso foi criando um ambiente familiar gostoso, e as pessoas foram vindo e foram sentindo acolhida e colhida. E hoje a gente está não completamos um ano aí, estamos com 250 atletas na equipe, né? É uma equipe que está em alta exposição, porque a gente tem atletas de alta performance, muitos atletas de alta performance na equipe, cerca de 30 atletas aí que correm com desempenho, né? Para competir e subir em pódio e tudo mais. E temos muitos atletas aí que correm por saúde, né? Por saúde, para estar praticando uma atividade física, né? Então, a gente é muito feliz com o nosso trabalho. A gente não esperava tomar as proporções que estão tomando, né? Hoje mesmo participei a manhã toda, à tarde, entrevista e tal, por conta da corrida, né? Então, a gente movimenta uma galera hoje. E o que move hoje eu continuar o projeto, porque muitos olham de fora e falam assim, pô, esse cara aí ele tem algum benefício, é porque tá levando a marca dele. Eu acho que o tanto que eu entrego hoje para a minha equipe, para o mundo da corrida, não fecharia as contas se eu estivesse pensando em benefícios assim para minha empresa.
Porque nesse 1 ano, não chegou nenhum cliente para mim e falou assim, viu, eu tô fechando com você porque eu vi alguém correndo com a sua camiseta. Eu tô comprando uma casa com você. É claro que isso é um trabalho que às vezes não é diretamente, mas a visibilidade gera uma credibilidade e tudo mais. Sim. Só que eu não faço porque... Eu não faço mais pelo... Não lembro nem a palavra que você usou, mas não é pela razão ou pelo empreendedorismo. Eu faço pela paixão. Eu faço pelo amor que eu criei aqui na minha equipe, na corrida, no ambiente. Eu faço pelos feedbacks que eu tenho dos atletas que fazem parte da equipe. A gente às vezes nem espera. Você olha para uma pessoa ali, ela tá correndo, ela tá dando risada, tá feliz, né? Aí ela chama você de canto, de repente ela fala assim, Bruno, você não sabe quão importante você está sendo na minha vida. A equipe está sendo porque eu estou passando por um processo de depressão, de ansiedade, né, de síndrome do pânico. Eu estou passando por um processo de emagrecimento, eu nunca consegui. E, assim, muitos casos de depressão, dependência química, né, dependência alcoólica. Então, assim, vários casos de pessoas que a gente nem espera. E esses feedback, esse retorno de que a gente está sendo importante, impactando na vida daquela pessoa, é o que me motiva hoje a continuar. Né? Porque não é fácil você ser líder. Eu me divido em 10 porque o grupo bomba de mensagem. As pessoas, tudo que você faz, tem alguém para criticar, né? Tem alguém para falar que tá ruim, para falar que você tá querendo de alguma forma prejudicar o esporte. Assim, tem comentários de todos os níveis, de todo tipo de pessoa. E aí tem hora que você fica meio desmotivado. Você fica meio desmotivado, você fala assim, pô, onde que eu fui amarrar meu burro, né? Porque eu faço isso por carinho, eu me dedico tanto e as pessoas sempre estão criticando. E aí só que você pensa, pô, tá sendo ruim, estão falando mal, mas é 1, 2, 3, cara. E quantos falam bem? E quantas pessoas não foram impactadas positivamente pela corrida? Eu vou fazer por eles. Não vou fazer por aqueles que estão só criticando de forma aleatória, ou seja por ciúme, seja por o que for, né? Então é isso, eu acho que hoje a corrida para mim se tornou metade de mim, né? Tanto que minha esposa fala, Bruno, você tem que tirar o pé, tira o pé, você acorda e dorme pensando em corrida, em treino, em fazer treinão e não sei o quê. E realmente, ou eu tô trabalhando na Serafim, focado nas coisas da Serafim, virou a chavinha, eu tô pensando na corrida. Até tenho me policiado porque às vezes precisa sobrar tempo para a esposa, precisa sobrar tempo para a família, precisa sobrar tempo para ir para a igreja, precisa sobrar tempo para um monte de coisa, né? Mas eu me policio para isso, só que é aquele negócio, né? Você começa a ganhar um amor por aquilo que você faz, por que você está fazendo, pelo projeto e cada vez mais você se entrega mais. Legal, Bruno. Muito importante você falar sobre tudo isso, você ter esse espaço, né, para falar, porque as pessoas realmente elas sabem às vezes só o que ela está enxergando ou só um trecho, né, um recorte, mas o todo assim não é sempre que você não vai pegar a câmera e ficar falando isso para todo mundo, né? Então é muito importante. E sobre essa sua visão, né, de que você comentou, nenhuma pessoa veio e comprou uma casa por causa disso. Entendo o que você está falando, mas cara, o meu desejo é que 10 pessoas venham e comprem uma casa e falem assim, eu estou comprando por causa disso que você faz, porque o que você faz é importante. Primeiro que você se dedica parte do seu tempo, pelo que você está falando, você abdica até de momentos que você poderia estar com sua família e tudo mais, e você não está fazendo um negócio superficial, você está mudando a vida de várias pessoas, entendeu? Você está trazendo um impacto para a sociedade. E um papel fundamental das empresas é impactar positivamente a sociedade. De um jeito ou de outro, a gente precisa retornar para a sociedade. E isso aí, a sua empresa faz, tendo ligação ou não você, representando a Serafim, você faz isso. E se você tiver um retorno disso, pô, que bom, é totalmente merecimento seu. Uhum. Então, eu tô te falando isso porque se em algum momento começar a acontecer isso, não se sinta mal por isso, não deixe que comentários que as pessoas fazem que fez negócio aqui intencional. Cara, não é isso. Vai ser uma consequência boa de algo que você está fazendo agora e você é merecedor disso aí, porque você realmente está mudando vidas, você mudou realmente a concepção, agora a corrida está cada vez mais em alta, né? O pessoal correndo e você faz parte desse movimento. Algumas pessoas até enxergam, tratam a corrida como modinha, né? E se for isso, que seja uma modinha mesmo, que seja uma modinha boa, de qualidade de vida, de pessoas, né, fazendo um esporte, cuidando da saúde, cara, isso Que seja uma modinha, mas é uma modinha boa. Que tenha mais modinhas assim. Melhor cara. Modinha de correr do que ficar fumando narguilé, entendeu? Sei lá. Mas é legal. Aproveitando só esse último gancho sobre corrida, né? Eu queria aproveitar o espaço aqui para falar para todos os líderes de outras equipes e tudo mais, que assim, a equipe Serafim, ela é uma equipe nova, cheia de gás, né? A gente veio para fomentar ainda mais a questão das corridas, né, na nossa cidade, e jamais a gente veio com a intenção de dividir, tá? Então a gente veio aqui muito com a intenção de somar mesmo. Eu sei que às vezes tem interpretação ruins de alguns momentos ou outros, né? A gente está com uma equipe grande, com atletas novos que tem sangue no olho ali para conquistar, para subir no pódio e tudo mais.
Pode ser que em alguns momentos a equipe, né, extrapole algumas questões, mas a visão que às vezes as pessoas têm de fora não é a visão real do que a gente vive dentro da equipe, né? Então, quem participa dos nossos treinos, quem está no nosso dia a dia, quem está no grupo, vê a nossa real intenção, né? O nosso acolhimento, a nossa paixão pela corrida. Então, de forma alguma, a gente veio para prejudicar ou veio para dividir, né? O que me chamou a atenção, inclusive, no início de tudo, foi a união, né? A união das equipes, a união da galera, todo mundo amigo. E a questão da competitividade, ela é uma faca de dois gumes, né? Uma hora ela é bom para a pessoa estar engajada a treinar, ela quer sempre estar melhor, né? E outro lado, às vezes a pessoa acaba extrapolando em alguns sentidos, né? Mas jamais nossa intenção é dividir o esporte, é criar algum atrito. Nós queremos, na verdade, unir a galera, fomentar esse movimento do esporte, o movimento da saúde, né? E estar cada vez mais incentivando pessoas a estar treinando e correndo. E o que é mais difícil, você gerenciar aí um time de 250 atletas ou uma empresa? Olha, falar a verdade, pra você que é difícil, hein? As duas tarefas são muito difíceis, né? E eu acho que quanto mais pessoas você movimenta, mais torna difícil, né? Então, a corrida hoje, na fase que tá, para mim, dá um trabalho maior do que da minha empresa para mim gerir. Né? Para mim gerir, porque como a gente tá com muita sede no pote, assim, a gente quer fazer muita coisa, sim, eu acabo abraçando muito compromisso. Que nem esse final de semana agora eu tive a ideia de fazer um treinão solidário. E eu tava até hoje falando na rádio, agora na hora do almoço, sobre isso. E ganhou proporção que eu não esperava. Eu falei domingo com a parceira nossa sobre o treinão, se era legal para ela, porque ela é protetora de animais. Ela falou que queria, porque tá precisando de ração. Vamos fazer um treinão e tal? Pensamos em algo meio que para nós, restrito para a equipe. Vamos abrir para outra equipe? Vamos. Domingo à noite, bem à noite, eu soltei a arte, né, do treinão. Quando foi terça-feira agora, a gente estava com 250 atletas inscritos. E a gente expectativa que passe de 300, né? Então, assim, tomou proporção, já foi para jornais da cidade, já a prefeito já compartilhou, já fui chamado para rádio e, assim, o negócio tomou uma proporção. E isso acaba... Cada passo que eu dou acaba tomando mais tempo e dedicação. Então, gerir tudo isso é complicado, né? Então agora essa semana eu tenho aqui ainda que organizar várias coisas para esse treinão e acaba tomando tempo. Então gerir hoje a equipe está sendo mais trabalhoso do que gerir a empresa. Mas eu estou já, né, pensando nisso tudo, nessa possibilidade que ia criar essa proporção à equipe esse ano. Eu já meio que profissionalizei a nossa equipe, né? Então, nossa equipe tem 6 líderes, né? Cada um com a sua função. Eu sou o presidente, o Renan é o vice-presidente. A gente tem coordenador de crescimento, coordenador de eventos, coordenador financeiro, né? Então, cada um com a sua... coordenador de mídias. Então, cada um com a sua função para dividir mesmo as responsabilidades, porque eu sei que eu quero que o projeto continue crescendo, mas que eu não vou ter braço para crescer quando a equipe tiver com 400, 500 atletas. Né? Então, a ideia é a gente dividir, cada um cada vez mais assumir sua responsabilidade para tirar um pouquinho do meu peso e a equipe poder andar como uma empresa, com as suas próprias pernas, que eu possa mais ser um gestor, olhando de fora ali, dando as orientações, do que realmente eu ter que estar organizando corrida, organizando viagem, quem comprou camiseta, quem não pagou camiseta da equipe, sim, quem que vai levar a tenda, quem que vai fazer o café da manhã. Essa visão gerencial, ela facilita nessa questão, né? Rapidamente você consegue montar uma estrutura. Bruno, quais são os valores que você não abre mão em todos os lugares que você está? Então, por exemplo, na sua casa, na sua empresa, na sua equipe, acredito que tem alguns valores que você não abre mão em todas elas. Quais são eles? Eu acho que um principal valor é a honestidade, né? Eu acho que sou muito justo em tudo que eu faço. Desde o cliente que está fechando o contrato comigo, desde da equipe que eu tenho, da gestão da equipe. Eu acho que honestidade, ser justo com aquilo que... não sei se honestidade e justiça andam junto, mas ser honesto e ser justo, eu acho que são dois princípios assim que andam comigo lado a lado, sabe? Então, às vezes, eu contei também um caso recente agora para um amigo nosso, foi o caso de um cliente, né? A gente fez a assinatura de contrato e no contrato dizia que as entradas, né, os valores pagos até aquele momento ali, se caso houvesse ruptura por uma das partes, não seriam devolvidos, né? E é um valor relativamente considerável, sabe? Só que o cliente ele teve um problema particular dele e precisou romper o contrato. E não era por conta de eu ter um contrato com ele que dizia que eu não tinha que devolver nada do que ele já tinha pago, né? Eu tinha feito uma parte do serviço, outra parte era adiantamento, mas o contrato me dava o respaldo para não precisar devolver aquele dinheiro. Não era por isso que eu ia ficar com o dinheiro de um cliente que não é meu, entendeu? Aí quando eu falei pro cliente, ele já achando que eu ia falar, viu, tá no contrato, ele já falou, pô, Bruno, eu não vou poder seguir, né? Infelizmente eu vou perder aquilo. Ele falou, não, eu falei, jamais. Você não vai perder nada, entendeu? Porque para mim não é ser honesto, não é ser justo com aquela pessoa ficar com dinheiro que não é meu.
Então, seja na empresa, seja no trabalho, em casa, acho que a honestidade e a justiça, eu acho que andam lado a lado e tá sempre como um princípio básico para mim. Legal. R$2 é uma pergunta desconfortável. Tem que ser a pergunta, né? Ninguém escolheu R$2 até agora. Ninguém escolheu R$2. Eu que vou escolher. Bom, nós todos estamos em eterna construção, né, do que somos, né? Como você mesmo falou, a gente é uma soma, mas a gente continua em construção e eu sei que você é um cara coerente, que você tem a concepção das suas virtudes, dos seus defeitos, do que você tem para melhorar, você tem essa autocrítica, né? E eu queria saber qual legado que você quer deixar, o que você daqui 50 anos quer olhar para trás e falar assim, pô, deixei isso aqui, seja para minha esposa, minhas filhas, minha família, para a cidade, né? O que você quer deixar de legado e o que você tem feito para você estar melhorando em áreas que você precisa melhorar, coisas que você ainda precisa fazer, como que está esse processo de construção do legado que você vai deixar lá na frente? Então, eu pensando nisso, né, pensando na sua pergunta aí, eu sempre tive um exemplo do meu pai, que eu chamo de pai hoje, mas ele é meu padrasto. E foi o cara que eu sempre chamei de pai, meus irmãos chamaram de pai, porque foi o cara que nos criou, né? Eu acho que pai é quem cria e a gente sempre teve o amor por ele como pai, né? Então, e o que eu via do meu pai é o que eu quero deixar para minhas filhas, um cara batalhador, que lutou pelos seus objetivos, né? Porque a gente não veio de família rica e tudo mais, então a gente tem que construir tudo com muita determinação, né? Correr atrás dos nossos objetivos. Então eu quero olhar para trás e falar assim, olha, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, eu lutei, por mais que não tenha dado certo isso, aquilo, mas eu corri atrás. Eu quero deixar a mensagem que eu fui uma pessoa batalhadora, né? Para que minhas filhas olhem e falem assim, nossa, meu pai lutou, meu pai correu atrás, meu pai fez a faculdade dele, né, através de uma bolsa, depois ele se esforçou e ele foi um cara que se dedicou com a empresa, né, e em todas as áreas ele foi um cara batalhador. Então eu quero olhar lá na frente, quando eu estiver já com o meu aposentado lá, olhar para trás e não me arrepender de nada que eu tenha feito, que eu tenha feito tudo que eu podia para chegar nos meus objetivos. Então a ideia de ser uma pessoa batalhadora, e eu acho que eu venho fazendo isso, apesar da gente ter todos os tropeços, todas as dificuldades, né? Ninguém vai acertar em tudo que faz. Então, eu venho tentando sair da zona de conforto, eu venho tentando assumir novas responsabilidades, tudo pensando no meu crescimento, né? No meu crescimento, no meu amadurecimento, no meu desenvolvimento profissional, pessoal, como pessoa. Para isso, eu venho me cercando de pessoas que eu admiro, né? Estar dentro de um grupo de empresários, ser presidente de um grupo de empresários hoje, é para mim uma honra e um privilégio, porque eu tô lá de lado de pessoas que eu olho e falo assim, pô, um dia... Quando eu conheci o Rafa, por exemplo, eu falei, um dia eu quero me aproximar dele porque eu quero ser parecido com ele. Pelo menos parecido, porque é uma pessoa que eu admirava, né? Admiro ainda hoje como profissional, como pessoa, e eu falei, eu preciso estar cercado de pessoas assim. Eu sempre tive essa máxima, né, de que a gente é uma soma das pessoas que a gente mais convive, e então eu procuro hoje estar próximo de pessoas que agregam na minha vida, que vão... que estão indo por um caminho que está parecido com o meu, né? Que querem crescer, que querem desenvolver. Então é isso, eu acho que eu venho buscando, venho batalhando para lá na frente reconhecer que eu fui uma pessoa batalhadora, que minhas filhas têm orgulho de mim. Sensacional. Bruno, parabéns pela sua história, pela sua trajetória, por ser quem você é. Repito, porque eu já falei isso para você mais uma vez, eu vejo você grande, vejo você longe, vejo você milionário. Isso aqui é uma previsão, já pode fazer corte disso aqui, porque daqui uns dias você vem contar para mim. Né? Você sabe disso, você está caminhando para isso, é novo ainda e já muito amadurecido, você está totalmente à frente do seu tempo, então desejo tudo bom para você, siga contando comigo, com a minha amizade, com a minha torcida, com os meus serviços, porque se você trocar de contador, você está enrolado. Não, jamais. E é isso, cara, obrigado, espero que você tenha gostado. Não, gostei demais, é um espaço que a gente às vezes não tem para poder falar algumas coisas que a gente quer falar, contar sobre a nossa história. E a gente sempre está em momentos que a gente não consegue, às vezes, comunicar, né, o que a gente quer. Então, aqui é uma porta que se abriu e eu estou muito feliz de ser convidado. Eu vi grandes convidados passarem por aqui. Hoje a gente estava com um convidado super top, né, Rafa? Então, assim, tá aqui já é uma honra de ter sido convidado. No primeiro programa eu fiquei já observando, assisti o segundo, terceiro, quarto. E eu falei assim, uma hora vai chegar a minha vez de estar lá no peixe também. E foi mais rápido do que eu esperava, né? Às vezes a gente não se põe no lugar da gente. Até a Amanda falou ali agora atrás, falou assim, viu, para de se colocar para baixo, né? Tipo, dando alguns toques assim. Então a gente não enxerga o que a gente está fazendo, o impacto que a gente está tendo, né? E é legal. Tá aqui é um exemplo de que eu tô indo pro caminho certo. Ter sido convidado para estar aqui é um exemplo de que
eu tô seguindo por um caminho legal e isso é muito bom. Legal, e foi importante você ter falado disso, até um espaço, porque eu também nunca falo disso aqui, eu sempre falo nas internas, né? A ordem dos convidados, ela em momento algum ela vai representar a importância, a relevância, o quanto fatura, nem nada do tipo, né? Esse programa é um programa para trazer histórias legais, histórias bonitas e tudo mais, mas também é uma oportunidade para eu, Rafael, estar conhecendo, acessando pessoas que eu ainda não conheço. Então, por esse motivo, você observa que a maior parte dos convidados são pessoas que não são meus clientes, não são do meu convívio. Algumas pessoas eu nem conheci aqui nessa mesa, né? Então, faz parte também e, eventualmente, eu sempre trago alguém conhecido, alguém que é próximo, dou uma variada. Então, esse sentimento pode excluir, porque você sabe exatamente a sua importância, o lugar que você tem. Não, eu acho que eu nunca tive esse sentimento assim de prioridade, né? Os quem ele quer vai primeiro. Eu nunca pensei dessa forma. Mas eu pensei mesmo na questão da credibilidade para estar ali, sabe? Então eu falei assim, um dia eu vou estar credível o suficiente para estar lá, para poder ter uma história legal para contar de sucesso. Então, bacana que eu pude aqui falar um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre o Bruno, em todos os segmentos ali, profissional, equipe de corrida e tudo mais, presidente do BNI. Então foi legal para poder passar um pouquinho da história. Não, deixa eu contar, o cara é mala, né? Falei, o Bruno, vamos lá dele, ele falou assim, você quer entrevistar o empresário, o engenheiro, o pai de família, o presidente do BNI, o presidente da Serafim Runner? Eu falei, pô, tá. Eu queria me preparar, eu falei assim, qual que será que é o tema? Eu falei, mas ele não vai falar o tema? Não sei se vai entrevistar o engenheiro, vai entrevistar quem que é. Eu falei, mas tá bom, é zona de conforto, conforto zero, então a gente vai lá e vê o que vai dar. Massa, obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, esse foi mais um Conforto Zero, toda semana um novo episódio, quinta-feira, 19h30. Esse episódio foi da hora, foi massa, cara, gostei bastante. E com certeza você também. Até semana que vem, tamo junto. Tamo junto.